Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço de praxe, é habitual aqui no canal, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo conosco, seja postando o seu comentário ou enviando a sua crítica. Muitíssimo obrigado. A você que não é inscrito, fica o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo aqui do canal. Lembrando, a gente criou um grupo no WhatsApp, deixarei na descrição desse vídeo o link. Só vocês clicarem que vocês serão redirecionados automaticamente para o grupo do WhatsApp. É uma oportunidade ímpar para a gente poder conversar e tratar de assuntos referentes acerca do nosso Vasco da Gama. Bem, meus amigos, desejo aqui uma boa segunda-feira a todos. Começar esse vídeo aqui para parabenizar todos os atletas dos esportes amadores que estão representando o Vasco nos Jogos Pan-Americanos. A gente sabe da dificuldade que é para vocês estarem exercendo aí a profissão de vocês. Vocês com muita luta, muito ímpeto, garra, vocês levam a blusa do Vasco, a marca do Vasco, a mundo afora. Então parabéns a vocês. Só o fato, independente de ganhar medalha ou não, de vocês estarem aí representando o nosso Vasco da Gama é satisfatório para todos nós, porque o Vasco é muito mais do que um clube de futebol. Os esportes amadores como o atletismo, o remo, o basquete, o futsal também faz parte da nossa história. Bem, meus amigos, com relação ao futebol, essa semana vai ser uma semana decisiva pro Vasco em vários aspectos, né? Depois daquela bela prelenção do técnico Vanderlei Luxemburgo, jogando coragem, cobrando atitude dos atletas do Vasco lá no Allianz Parque. E é essa representatividade que a gente cobra aí da diretoria do Vasco, igual o técnico Vanderlei Luxemburgo está fazendo, tendo conhecimento que a camisa do Vasco é pesada, que a camisa do Vasco é forte e que o Vasco tem totais condições de fazer um campeonato brasileiro de forma exemplar e de acordo com as suas tradições, desde que não seja atrapalhado. Meus amigos, essa semana vai ser uma semana decisiva, conforme eu falei anteriormente, né? Há a especulação que o Marrone vai receber uma proposta do futebol inglês esta semana. Já dei minha opinião aqui. Se essa proposta existir, o jogador ele precisa ser vendido. Os funcionários do Vasco passam muita dificuldade aí. O Vasco deve meses aí de salários aí, tanto para atleta quanto para funcionário, e as contas não fecham. Então é necessário que a gente traga recursos para o nosso clube, dinheiro, para a gente arcar aí com os compromissos. Então, se não sair nada, se não mandar essa proposta para o Vasco esta semana, aí a gente sabe que o Marrone vai ficar no Vasco pelo menos até dezembro, porque a janela europeia vai fechar. O Vasco ele vai ter uma sequência aí até boa nesses próximos 4 jogos. O Vasco vai jogar com o CSA. Lamentável esse jogo sem campo neutro. Não adianta falar que em Cariacica, Espírito Santo, tem torcedores vascaínos. Eu sei que tem. Eles também apoiam, e apoiam, digam-se de passagem, de forma soberana.
mas São Januário é São Januário. É inadmissível esse jogo ter saído de São Januário, é uma falta de planejamento em demasia. O Vasco ficou aí podendo fazer essa situação da reforma lá dos refletores desde a Copa América. O Vasco enrolou muito, mas fato é que a gente vai jogar lá no Espírito Santo, em Cariacica, e é importante a gente vir com esses 3 pontos, né? Levando em consideração que o Vasco, após jogar com o CSA, vai enfrentar o Goiás fora de casa, que é um jogo que a gente pode vencer. Depois a gente joga com o Flamengo é bônus. O Vasco vai ganhar do Flamengo e o Vasco joga em São Paulo, joga com o São Paulo em São Januário. São 12 pontos que dá para a gente trazer, dá para a gente somar. A gente precisa aí de reforços. Repito aqui, o nosso elenco ele é bastante reduzido. Os reforços que o Vasco trouxe, como o Richard e como o Marquinhos, ao meu entender, não vingaram. Apesar do Richard, na concepção do Vanderlei Luxemburgo, ser titular absoluto, eu não vejo tanto futebol assim no Richard, né? E, particularmente, é só uma opinião minha, pessoal, acho que o técnico Vanderlei Luxemburgo deveria mudar, fazer mudanças para esse jogo contra o CSA. O Marquinhos não dá. Tem garotos aí das divisões de base que estão pedindo passagem, como o Thales Magno, que podem ajudar efetivamente a equipe. E é o que eu falo, o Andrei, vou continuar fazendo campanha aqui, não pode ser banco para Raul e muito menos para Richard. É um jogador que tem valor, que precisa estar jogando, fazer vitrine, porque esse jogador tem muito mais futebol do que Raul e do que Richard. A gente vai aguardar aí o treinamento que vai ocorrer aí durante a semana para a gente ver qual será a opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente vai ter bastante tempo aí, porque o jogo no Kleber Andrade é no domingo. Enfim, a gente vai fazer um jogo no domingo, vai ser às 19 horas. Então tem bastante tempo para a gente poder treinar. A gente vai ficar aí monitorando a situação do Rossi, um jogador que faz muita falta, que fez muita falta contra a equipe do Palmeiras, um jogador que ajuda muito o Pikachu ali pelo lado direito ali do setor ofensivo do Vasco. Então a gente vai ver como é que vai ficar essa recuperação aí do Rossi. A gente também vai falar aqui do Sub-20 que no final de semana ganhou aí do América de 3-2 após ser roubado 2 vezes contra o São Paulo em São Januário e contra o Flamengo em Volta Redonda. O Sub-20 fez um jogo até agradável, ao meu ver. Gol do Peck, do Lineker e do Ramon. Então, esse time do Vasco Sub-20 aí tá dando alegria, tá dando bastante orgulho. Vários meninos aí vão ser aproveitados, com certeza, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, para poder estar reforçando essa equipe titular do Vasco aí. Ou melhor, a equipe profissional. Muitos deles até podem pleitear, por que não, uma vaguinha aí na equipe titular. Meus amigos, a gente vai aguardar as notícias do Vasco no decorrer do dia, e à medida que as notícias forem saindo, a gente traz aqui para vocês. A gente vai gravar um vídeo mais tarde. Desde já, estimo uma segunda-feira abençoada aí para todos aí, bastante paz, e que possa ser uma semana muito produtiva também para o nosso Vasco da Gama. Semana tranquila, sem coisas extra-campos, para não atrapalhar aí o futebol que vem com tudo.
Abraço aí, meus amigos. Vasco neles. Valeu!